Olá, alunos! Bem-vindos ao Contraturno Digital. Eu sou o professor Denilson, de Língua Portuguesa, e vou acompanhá-los nesse momento, colocando aqui do lado o que nós vamos aprender hoje, o título da nossa aula, bem poético, Entre Palavras e Não Palavras. Especificamente, vamos estudar a linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista, que irá misturar as duas linguagens, verbal e não verbal. Estão curiosos? Então venham comigo. A linguagem é qualquer sistema simbólico que nós utilizamos na interação para expressar sentimentos, ideias. Os estudos linguísticos costumam dividir a linguagem em linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. A linguagem verbal é aquela que utiliza palavras escritas ou faladas no momento de interação. Nesse momento, eu estou interagindo com vocês e utilizando a linguagem verbal, certo? Mas ela também pode estar escrita ou aparecer escrita em poemas como esse. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Temos aqui alguns versos de Fernando Pessoa. Observem que nesse poema o título já sugere para a gente um perfil psicológico. De quem? Do poeta. Esse poeta aqui ele é relacionado a um fingidor, existe essa metáfora. Porém, quando pensamos nessa relação, não podemos dizer que um poeta é um mentiroso ou alguém dissimulado, mas que é alguém que consegue transmitir por meio de palavras os sentimentos, as emoções. Percebam que aqui o poeta, no momento da sua escrita, poderia não estar triste, poderia estar feliz, certo? Mas, mesmo estando feliz, na hora que ele foi escrever, ele conseguiu colocar com as palavras, transmitir essa sensação de tristeza. Então percebam que aqui o fingimento é um instrumento de criação literária. E tudo isso aqui nós podemos perceber nesse poema por meio de palavras que foram escritas por Fernando Pessoa, que viveu lá no século XIX, início do século XX. Entenderam? Tenho certeza que sim, vocês são maravilhosos. Parabéns, turma! Desculpa, perdão, estou saindo. Não façam como eu. Biblioteca é um lugar de silêncio, lá as pessoas vão para estudar. Eu saí para poder explicar para vocês o que é a linguagem não verbal. É aquela linguagem que não utiliza palavras, certo? Então percebam que no momento em que eu fiz barulho, a minha colega de trabalho apareceu e fez um gesto e apontou para uma placa. Percebo que sem dizer uma palavra eu consegui entender o que ela queria. Queria que eu fizesse silêncio, certo? Então percebo que a linguagem não verbal é exatamente isso. É aquela linguagem que vai utilizar cores, gestos, certo? Imagens para transmitir uma mensagem. Opa, gente, rapidinho. É a nossa produtora, pessoal. Olha, ela mandou uma mensagem, ó, dizendo para a gente que a charge ficou pronta. Olha, que legal. Vamos já utilizar aqui na nossa aula. Vou responder ela com uma linguagem não verbal. Vou mandar aqui um GIF para ela. Pronto. Acho melhor mandar uma linguagem verbal também. Muito obrigado, Márcia. Vou já mostrar para os nossos alunos. Olha, está respondendo. Olha, mandou para a gente também uma mensagem, uma linguagem não verbal, esse gifzinho aqui que vocês podem observar. Percebam que aqui eu utilizei linguagem verbal e não verbal nesta conversa, por meio deste aplicativo. Observem que a linguagem verbal está exatamente no áudio, com as palavras que foram faladas, e a não verbal está exatamente aí nas imagens, nesses gifs, que transmitem mensagem também aqui nesse texto, certo? E vamos observar o texto que a nossa produtora enviou? Então acompanhem comigo. Aqui nessa charge, utilizamos uma linguagem mista, ou seja, nós estamos utilizando palavras que estão escritas aqui, como esse enunciado. Vixe, não acho uma árvore para amarrar minha rede. E também imagens que você pode observar desse personagem com uma rede na mão e na outra um machado. Além disso, você observa um local em que as árvores foram todas cortadas.
Observe que para compreender essa charge, a situação que é apresentada aqui, eu tenho que articular as duas linguagens. Por meio da linguagem verbal, você percebe que o nosso personagem está reclamando de uma situação. E por meio das imagens, você percebe que provavelmente esse personagem causou essa situação. Provavelmente ele cortou as árvores e agora não tem onde amarrar sua rede. Percebe que articulando essas duas linguagens, nós percebemos a crítica, a ironia que se faz presente aqui do homem que acaba prejudicando a si próprio quando destrói a natureza. E observem que não ter um local onde amarrar a rede é uma consequência muito pequena diante das outras que virão por meio dessa destruição da natureza que o homem promove. Percebe que nós conseguimos compreender isso articulando tanto a linguagem verbal como a não verbal. Temos aqui um roteiro turístico para um passeio no Centro Histórico de Manaus. Observe que eu tenho linguagem verbal e não verbal. Vamos olhar mais de perto como essas linguagens se articulam nesse texto? Venham comigo! Bem-vindos ao Centro de Manaus. Fiz um mergulho nesse texto para analisá-lo melhor com vocês e assim compreendermos como a linguagem verbal e a linguagem não verbal se articulam aqui para gerar sentidos. Como eu sei que o sol em Manaus não é brincadeira, seja lá no multiverso que você estiver, já passei meu protetor solar e estou pronto para conhecer os pontos turísticos imperdíveis do centro de Manaus presentes nesse roteiro. Percebam que esse texto foi produzido para turistas e até mesmo para as pessoas da própria cidade que de repente querem dicas de passeio no centro de Manaus. Pensando nisso, no público leitor, a linguagem verbal no título já traz um juízo de valor. O adjetivo imperdível traz uma ideia positiva para esses lugares, nos dizendo que são ótimos para se conhecer. Os pontos turísticos são indicados também com a linguagem verbal, indicando ao leitor o que deve ser conhecido. As imagens compõem a linguagem não verbal, destacando o que podemos encontrar em cada lugar. Começamos o nosso passeio turístico aqui no Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Observem a presença da linguagem não verbal nos desenhos. O prédio ilustra o mercado real e os outros desenhos ao redor indicam para o leitor o que pode ser encontrado lá no mercado, como artesanatos, peixes, carnes, produtos alimentícios, produtos naturais e outros que são vendidos lá. Já conhecemos o mercado, então vamos analisar a linguagem não verbal no outro ponto turístico. Aqui no Museu da Cidade de Manaus, a linguagem não verbal também é utilizada no desenho ilustrativo do prédio e nos outros ao redor que indicam para nós as atrações do museu, como as cerâmicas indígenas, galeria de quadros de prefeitos e exposições multimídias. Vamos conhecer o último ponto turístico do nosso roteiro? Finalizando o nosso passeio, proporcionado por esse roteiro turístico, chegamos ao Largo de São Sebastião e ao Teatro Amazonas. A linguagem não verbal, presente no desenho, também ilustra esses dois espaços e as atrações turísticas que podem ser realizadas aqui, como um passeio na Praça do Largo, a degustação de um tacacá, uma comida regional da terra, assistir a apresentações de peças teatrais, espetáculos de óperas, musicais e dança, tanto dentro do Teatro Amazonas quanto fora no Largo. Você observou que a linguagem verbal e não verbal foram articuladas aqui para despertar no turista, leitor, a vontade de conhecer esses pontos turísticos. O julgamento de valor positivo da linguagem verbal, a ilustração dos pontos turísticos,
tudo foi utilizado para despertar essa vontade de conhecer e passar o máximo de informações possíveis sobre os locais ao leitor. Ai, ai, dá vontade de conhecer, não é mesmo? Se você não conhece, assim como esse roteiro turístico, eu recomendo visitar esses pontos turísticos no centro de Manaus. Bem, é melhor voltarmos para o nosso universo. Gostaram do passeio? Eu adorei! Mas voltando à nossa aula, temos que lembrar das avaliações externas. E lá, essa habilidade de interpretar textos que articulam linguagem verbal e não verbal está presente. Então vamos ver como isso funciona na prática? Vamos ao nosso aplicando. Vamos resolver essa questão? Acompanhem comigo. Temos aqui um texto que vai articular a linguagem verbal e não verbal. A linguagem nele é mista. Observem que ele inicia aqui no seu topo com esse enunciado. Vacinação drive-thru, certo? Percebam que este enunciado é uma linguagem verbal, ou seja, temos aqui palavras. E ele está falando sobre vacinação. Abaixo dele, você consegue observar esse enunciado. Idosos não precisam descer do carro para se vacinar. Aqui em cima também a gente pode observar um símbolo, bem aqui ao lado desses enunciados. É um símbolo da Prefeitura de Manaus. Observem que isso já diz para a gente que isso é uma campanha, ou seja, isso daqui é um texto de uma instituição, certo? Da Prefeitura. Compondo também esse texto, a gente consegue observar aqui uma imagem. E vejam que nós temos um idoso dentro de um carro e envolvendo esse idoso dentro do carro, uma redoma, como se fosse uma redoma de vidro, certo? Isso é linguagem não verbal. Nós observamos também que fora dessa redoma, nós temos essa imagem aqui, que remete para a gente a ideia de vírus. Lembrando que o enunciado verbal já fala sobre vacinação. Então, a gente já começa a associar as ideias. E também aqui, na parte inferior, nós observamos o símbolo da campanha de vacinação aqui no Brasil, Zé Gotinha. E junto com ele, nós temos esse enunciado, exclusivo para idosos a partir dos 60 anos. Então, percebo que esse cartaz é uma campanha de vacinação, incentivando os idosos a ir se vacinar, certo? E aqui nós temos linguagem verbal e não verbal articulada. Então, com base nesse texto, o questionamento aqui. A redoma ao redor do idoso no carro sugere, letra A, isolamento social, B, proteção contra os vírus, C, segurança no trânsito ou D, exclusividade na vacinação. Então, quando voltamos ao texto e observamos mais uma vez o idoso dentro do carro, envolvido por essa redoma, como se fosse uma redoma de vidro, a gente observa aqui que ele está aí dentro e fora nós temos o quê? Os vírus. Então percebam que essa redoma traz para a gente uma ideia de proteção, como se aquele idoso que estivesse ali dentro do carro, que não precisa descer do carro para se vacinar, estivesse protegido. Então, podemos voltar à questão e confirmar que a alternativa correta é exatamente a letra B, proteção contra os vírus, certo? Vamos à nossa síntese? O que aprendemos hoje? Hoje aprendemos que os estudos linguísticos costumam dividir a linguagem em grupos, a verbal, não verbal e a mista, também conhecida como híbrida. Percebam que essa divisão está relacionada ao uso ou não da palavra. Vamos relembrar cada uma, mas hoje por meio de um mapa mental. A linguagem verbal é aquela que utiliza palavras, escritas ou faladas, no processo de interação social. Ela está presente em poemas, livros, placas de vende-se essa casa, em conversas com amigos presencialmente ou por telefone.
A linguagem não verbal é aquela que não utiliza palavras, mas gestos, cores, imagens, sons no processo de interação social. Ela está presente nos movimentos de uma pessoa dançando, nas luzes do semáforo indicando que a passagem de carros está livre ou proibida com suas cores, na buzina do carro alertando pedestres e condutores, no apito, no gesto e no cartão vermelho do juiz de futebol. A linguagem mista, também conhecida como híbrida ou simplesmente linguagem verbal e não verbal, é aquela que utiliza palavras escritas ou faladas, gestos, cores, imagens, sons simultaneamente no processo de interação social. Vamos encontrá-las em infográficos, histórias em quadrinhos, comerciais de TV, redes sociais e aqui, nesse mapa mental que articula essas duas linguagens com a intenção de sintetizar os conhecimentos adquiridos hoje e fazer você aprender cada vez mais. Acesse os cadernos de exercícios do Contraturno Digital, resolva e aprenda cada vez mais. Eu fico por aqui e espero encontrá-los em breve. Tchau, gente!